Fala comigo. O não de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, olha bem no olho dela e fala assim: o não de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos começar a ler o verso 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos pular agora para o capítulo de número 2. Capítulo 2, o verso 15 ao 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Você não? Porque o dia que dela comer, você certamente morrerá. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nós sempre vamos encontrar o não de Deus. Não faça, não proceda, não vá. Muitas vezes nós, como seres humanos, somos acostumados a querer um sim, é ou não é verdade? Queremos o sim, queremos a nossa vontade, queremos o nosso desejo, queremos o desejo da nossa alma. E muitas vezes Deus não fala assim para nós, ou não fala assim naquele momento, naquela ocasião que nós queremos. Mas Deus, Ele vai falar um não. Mas tem pessoas que muitas vezes elas encaram o não de Deus de uma forma agressiva. Deus não me ama, Deus importa mais com uma determinada pessoa do que a mim. Deus, Ele sempre fala não para mim, e Ele sempre fala sim para outra pessoa. Por que disso? E muitas vezes ficamos tristes, ficamos cabisbaixos, ficamos com expressão de derrota, ficamos com a nossa natureza humana, a nossa alma abatida, porque nós não ouvimos o sim do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus muitas vezes vai falar o não para nós, mas não no sentido de nos privar de alguma coisa, mas Deus vai falar um não para nós no sentido de nos proteger, de nos guardar. Quando nós somos crianças, muitas vezes nós ouvimos o não de nossos pais e ficamos chateados. Não, mas meu pai nunca deixa nada, minha mãe nunca deixa nada. Agora, se o pai, se a mãe terrena, eles querem o melhor para os seus filhos, querem guardar eles, querem proteger eles, como dirá o nosso Pai do céu? Porque Jesus disse: qual o filho que se pedir pão para o seu pai lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se os vossos pais terrenos sabem dar boas dádivas para os seus filhos aqui na terra, como dirá o vosso Pai Celeste? Mas vamos prosseguir no não. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, onde está os 10 mandamentos. Aqui
é cheio de não. Vamos ver aqui. Vamos começar a partir do verso 3, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso. Então Ele está zelando de nós, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Algumas traduções dizem daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Posso ouvir um glória a Deus? Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. E aí procede. Não cobices, não adultere, não furte. Prossegue. A Bíblia está cheia de nãos, mas o não significa o cuidado de Deus em nossas vidas. Amém? Vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: o não significa o cuidado de Deus para as nossas vidas. Quando nós estamos numa rodovia, a rodovia é cheia de avisos, é ou não é? Quem já viu na rodovia cheia de avisos? Não ultrapasse, é ou não é? Velocidade máxima permitida, né? Cheio de avisos. Ao longo de nossa vida, ao longo de nossa caminhada nessa terra, nós também recebemos avisos de Deus. Deus usa nossos pais quando nós estamos ainda crianças, jovens. Deus usa os nossos líderes de células. Deus usa os nossos apóstolos, pastores, para dizer o não, porque senão são avisos de Deus para a nossa vida. Meu filho, não vá por aí. Meu filho, não prossiga nesse caminho. Vá por esse. Deus nunca obrigou ninguém a nada, é ou não é? E nem vai obrigar ninguém a nada. Ele nos deixa algo chamado livre-arbítrio. Amém? Só que, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós vamos até Ele, fazemos a oração de confissão, e vamos até Jesus. E a gente primeiro aceita Ele como o quê? Não é Salvador, não. Primeiro é? E o que é Senhor? É o quê? Eu não ouvi. Dono? Se Ele é dono de tudo, Ele é dono de mim, Ele é dono de você. Agora você vai querer o livre-arbítrio, dirigir a sua vida, e conforme a sua vontade, conforme a sua alma, conforme o seu eu, ou você simplesmente vai aceitar o não de Deus para a sua vida? Porque, você sabe por que quando a gente aceita o não de Deus na nossa vida? A gente está dizendo: Senhor, eu te entrego toda a minha vida. Eu te entrego toda a minha alma. Eu te entrego todas as minhas vontades. E eu vou experimentar a tua vontade. E sabe qual que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável.
boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O ser humano é falho? Sim ou não? O ser humano vai saber, sem a direção de Deus, o que é melhor para ele? Vocês viram Adão e Eva? Eles poderiam comer de todas as frutas agradáveis aos olhos, agradável de se comer, o Senhor colocou diante deles, mas falou assim: não, mas essa aqui que está no meio, essa aqui vocês não podem comer, porque se dela comeres, certamente morrereis. Quando nós não aceitamos o não de Deus para nossas vidas, a morte espiritual. Porque o diabo, ele é astuto. O diabo sempre vai colocar diante de você coisas maravilhosas aos olhos. O diabo sempre vai colocar diante de você um banquete, que às vezes pode falar assim: nossa, mas... Aí cabe a quem? Fala assim: a mim. Fala, a mim. Aceitar o banquete do inimigo ou o não do Senhor para a minha vida. Sabe por quê? Que quando nós aceitamos Jesus, nós não bebemos bebida alcoólica? Sabe por quê? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós não usamos drogas? Você sabe por quê? Que quando nós aceitamos Jesus, nós não prostituímos? Não é por causa que a igreja proíbe, mas é por causa de Jesus. É porque nós estamos falando não para o mundo, é porque nós estamos falando não para a nossa carne, estamos aceitando aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Cabe a você dizer não. Cabe a eu e cabe a você aceitar o não. Cabe a você. Vamos continuar aqui. Colossenses. A vida do servo de Deus, ela é cheia de nãos. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso de número 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês despiram da velha natureza com as suas práticas. Com as suas práticas. Não. Eu acredito que dessa noite muitos de vocês vão gostar mais do não do Senhor a partir de hoje. Porque muitas vezes nós estamos passando um processo. Todos nós passamos um processo de lapidação no nosso dia a dia. Todos nós passamos um processo em que o Senhor nos molda, em que o Senhor nos limpa. E às vezes naquele processo nós estamos tão chateados. Nós estamos tristes, estamos com a alma triste. E nós queremos um mimo do Senhor. Nós queremos um mimo do Senhor para afagar as nossas almas. Você quer tocar o carro, o Senhor fala não.
Você quer trocar de casa? O Senhor fala não. Eu quero casar com aquele rapaz. O Senhor fala não. Eu quero casar com aquela moça. O Senhor fala não. É porque Ele está olhando lá na frente. Ele conhece. Ele é um Deus onisciente que conhece o nosso presente, o nosso passado e também o nosso futuro. E se Ele conhece, Ele sabe muito bem quem é você. E Ele sabe aonde você vai cair. Ele sabe aonde você vai escorregar. Ele sabe. Ele conhece você por inteiro. E as pessoas ficam tristes. É ou não é? Mas a Bíblia fala assim: que o Senhor tem grandes coisas para aqueles que o amam e aqueles que o obedecem. O Senhor está formando a sua base. O Senhor está edificando a sua casa sobre a rocha. Mas para isso, Ele tem que falar não para você. Para isso, Ele tem que puxar a sua corda. Esse rapaz aqui está muito soltinho. Espera aí, deixa eu puxar ele. Esse pastor aqui está fazendo muita vontade dele. Deixa eu puxar ele. Esse líder de célula, deixa eu dar umas puxadas nele. Não. Tem momentos que a gente chega até uma espécie de depressão. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero trocar minha casa, eu quero uma casa, Deus está falando não. Eu quero um carro, Deus está falando não. Eu quero casar, Deus está falando não. Eu quero ser pastor, Deus está falando não. Deus está formando a sua base. Não há como levantar paredes. Aqui tem pedreiros aqui. Tem como levantar paredes numa base que não for bem feita? Não. Quando Deus está falando não para você, Ele está preparando a sua base, porque paredes grandes, paredes altas, aquilo que Ele tem para você é grande, aquilo que Ele tem para você é enorme, aquilo que Ele tem para você, as pessoas vão olhar para você e dizer: não é possível. Mas por quê? Porque você formou base através do não do Senhor. É porque sua base esteve sólida na palavra dEle, na obediência a Ele. Aqueles que são rebeldes, são desobedientes ao Senhor, eles são semelhantes a feiticeiros, e feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Mas aqueles que têm obediência, a Bíblia tem cerca de 8.000 promessas e bênçãos, mas não são para todos. São para aqueles que obedecem ao Senhor, são para aqueles que ouvem e obedecem o não de Deus para a sua vida. Você está aqui nessa noite para ouvir o não. Mas não se chateie com o não. Dê graças a Deus com o não. Louve ao Senhor pelo não. Porque você está querendo coisa pequena e Deus quer te dar coisa grande. Você quer estar num lugar, mas não é o lugar que o Senhor tem para você. Você está querendo algo, mas não é aquilo que o Senhor tem para você. Deus, Ele é infinitamente grande.
Ele é infinitamente poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Você hoje pode estar se julgando incapaz. Você hoje pode estar se julgando o menor dos menores, o pior dos piores. Você está pensando assim, eu vou ser mais um. Você mais um sentado nesse banco. Você mais um que vai assistir o culto. Eu vejo Deus levantar fulano. Eu vejo Deus levantar o outro. Mas eu só tenho ouvido não. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele está preparando você. Ele está preparando você para uma grande obra. Ele está preparando sua estrutura. Ele está preparando a sua mente, o seu coração. Ele está provando você através do seu não. Ele está provando a sua fé. Ele está provando a sua obediência. Ele está provando o seu amor. Nós vemos uma história, não precisa ler não, lá em 1 Reis, de um homem, um jovem profeta. Esse jovem profeta, ele foi chamado para profetizar contra um altar de idolatria. E o Senhor deu uma ordem para ele. E disse a ele: olha, você não vai comer e beber nada naquele lugar. E você não vai voltar pelo caminho que você foi. O profeta foi lá, profetizou contra o altar, deu tudo certo e tal. De repente, chega um profeta velho. E falou assim: não, ó, eu também sou profeta. Eu também sou profeta do Senhor. E assim diz, ó, cuidado. Cuidado com esse assim diz o Senhor. Cuidado com quem você tem ouvido. Porque o inimigo, ele é astuto. E ele vai colocar muitas pessoas para te desviar do foco. Ele vai colocar muitos para te desviar do caminho. Ele vai colocar muitos para te desviar do não do Senhor. Porque o não do Senhor não é fácil. Você já viu quando você está de jejum? Quando você está de jejum, aparece tudo que você gosta, não é ou não é? Aparece aquele churrasco, aquela picanha, aparece a torta para quem gosta de doce, aparece tudo que você não... Aí sempre vem um assim: ah, faz o seguinte, entrega o jejum. Já tá bom, né? Quanto tempo você jejuou? Entrega o jejum. Não, mas o que tem? É ou não é? Apareceu esse profeta velho usado pelo diabo. Assim diz o Senhor: olha, volta comigo, come e bebe na minha casa. Ele voltou com ele. Comeu e bebeu na casa do profeta velho. E de repente Deus toma esse profeta velho. Diz: por que me desobedeceste?
Resultado da história, ele voltou e quando ele estava voltando, no caminho de volta, veio um leão, atacou ele e matou ele. O diabo sabe quem colocar no seu caminho. O diabo sabe quem colocar na sua frente para te tirar você do foco, para tirar você do propósito. E quem que é comparado ao leão? O diabo. Anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa devorar. E ele achou brecha para devorar aquele jovem profeta. Quando você está no propósito do não, não deixe ninguém te desviar do propósito. Não deixe. Não ouça outras vozes. Sabe quem que vai te ajudar a prosseguir na caminhada? Sabe quem vai te ajudar a prosseguir no propósito? Sabe? Quem? Além dele. Além dele, a nossa cobertura. A nossa cobertura. Apóstolo, eu estou num propósito. Apóstolo, dando tudo errado. Quantas vezes eu falei isso para o senhor, né? Está dando tudo errado. Eu estou isso, eu estou aquilo, apóstolo, mas está dando tudo errado. Eu só estou ouvindo não. Só não, 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 não. A última vez que eu mandei mensagem para ele, ele mandou mensagem, eu esperava assim, agora ele vai falar que vai orar, vai coisa assim. Sabe o que ele colocou para mim? Não murmures. Não murmures. Ali agora ele vai falar assim, vem cá, pastor, vamos orar para você, vou pôr a mão na sua cabeça. Lembrei daquela hora, daquele texto lá de Eliseu. Vou pôr a mão na sua cabeça, Deus vai mudar a sua história. Amanhã vai ser dia diferente. Ele põe assim, cuidado com a murmuração, não murmureis. Irmão, o não está presente até na nossa vida. Mas aprenda, hoje, nessa noite, aprenda que o não do Senhor é a proteção das nossas vidas. Amém? O não do Senhor, o não da nossa cobertura, é a proteção das nossas vidas. Amém? Você está disposto a ouvir o não? Deus vai falar um não para você. Mas eu quero te dar uma notícia. Eu quero te dar uma notícia que você vai vibrar de pé agora. Você vai ouvir muitos nãos. Mas vai haver uma hora, presta atenção, vai haver uma hora, vai haver um tempo, e o tempo está chegando, amém? Que Deus vai falar o sim para você. Depois de você for provado, depois de você ser testado, depois de você passar no teste,
e obedecer, o Senhor falará um sim para você. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe o que nós precisamos? Obedecer. Sabe o que nós precisamos? Da presença de Deus. Porque só quando estamos na presença dEle é que nós aceitamos o não dEle em nossas vidas.